Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. A minha convidada de hoje nem precisaria de introdução. Rosália Camargo é uma verdadeira lenda do trail running brasileiro, competindo em provas de trail desde 2011 e com mais de 14 provas de 100 milhas no currículo, todas concluídas sem nenhum DNF. Rosália compartilha como tem sido essa jornada nas montanhas e o que ela acredita ser o segredo para ter tanta consistência. Esse ano, ela realizou o sonho de correr a Western States, a mãe das ultramaratonas, na Califórnia, após mais de 8 anos tentando uma vaga pelo sorteio. Ela conta como foi essa experiência única e os desafios de enfrentar uma das provas mais icônicas e disputadas do mundo. Além disso, falamos sobre outros momentos marcantes, como o pódio geral na Patagonia Run de 2018 e várias outras provas, e como ela tem conciliado sua vida de atleta, escritora, arquiteta e mãe. Rosália já publicou 2 livros, o primeiro 100 milhas, com histórias de provas que marcaram sua trajetória, e o mais recente, uma colaboração especial com a sua filha, Maria, que ilustrou a jornada da mãe na Western States. Falamos também sobre a rotina de treinamento nada convencional que ela utiliza e quais são os principais pilares que ela mantém para conseguir estar há tanto tempo competindo no nosso esporte. Ela conta com o apoio de grandes marcas ajudando na sua jornada hoje e ela nos contou também como que ela conseguiu esses apoios e deu dicas para quem está buscando isso na sua própria vida de atleta também. Foi um papo cheio de inspiração, aprendizado e histórias incríveis das trilhas. Então tenho certeza que vocês vão se apaixonar ainda mais pelo mundo do trail com a Rosália Camargo. Rosália Camargo, seja bem-vinda ao Trail Tropical. Obrigado pelo convite. Valeu, Natan. Tô muito feliz de estar aqui falando. E é isso, bater papo, que é maneiro. E Rosália, esse ano aí tu correu uma prova que é a mãe das ultramaratonas, né? Western States, no estado da Califórnia, né? E essa é uma prova que, além de contar com um start list sempre muito pesado, né? Toda elite tenta uma vaga nessa prova, ela é um desafio gigante para você conseguir, né? Uma vaga para correr. E você conseguiu ir através do sorteio, né? Depois de mais de 8 anos tentando. E eu queria saber de ti, como é que foi essa experiência de finalmente conseguir correr essa prova? Cara, foi assim, foi um sonho, assim, pô, muito maneiro. Porque a primeira vez que eu ouvi falar nessa prova foi em 2011, quando eu fiz a Miúte, na Ilha da Madeira. Aí todo mundo falava da Western States. Eu tava começando, era a minha primeira prova de 100 quilômetros, então eu não sabia nada de nada, né? Então aí eu já fiquei, assim, com a ideia de fazer a Western States, assim, porque todo mundo falava, nossa, a prova é incrível, tem um calor, e assim, já dá aquela vontade de fazer, né? Então, em 2012, eu já comecei a pensar nela, né? Já fiz o TMB, já fui, assim, pegando provas qualificatórias para ter o nome no sorteio, né? Que, para quem não sabe, é muito difícil você ser sorteado com um ticket, 2 tickets, né? E os tickets, a cada ano que você participa da loteria, você vai aumentando a quantidade de tickets no sorteio. Então, só que como eu engravidei em 2014, eu perdi a minha sequência de tickets que eu já tinha. Eu já tinha, tipo, 4 tickets e voltei pro 0. Então, assim, foi uma saga longa, porque, tipo, eu só voltei de novo a entrar na seleção em 2017. Aí fiz Patagonia Run. E na época que eu fazia, as provas não tinha quase prova no Brasil. Acho que a única que qualificava para Western States aqui é a BR-135, que é uma prova de mais longa, né? Mais complexa. Então acabou que eu viajava muito. Eu fiz Patagonia Run, fiz o TMB de Chamonix, fiz a West Highland Way Race, que é uma prova na Escócia. Assim, eu viajava todo ano com essa meta de pegar para ter o meu nome no sorteio, né? E, pô, nesse ano passado, quando eu fui sorteada, foi uma emoção enorme, assim, eu nem acreditava. Eu tinha 16 tickets, eu acho, e foi assim, foi muito legal. Foi uma experiência incrível, assim, só de estar lá, assim, a alegria é enorme. E a prova é incrível, a prova que realmente, quem tiver chance, faz. Vale a espera. A prova é muito maneira. Pô, que massa. E deve ser muito legal também toda a atmosfera em volta, assim, né? Esse ano aí, principalmente eu acompanhei, eu tentei me livrar o dia inteiro quase ali pra conseguir ficar acompanhando, né, no streaming. Mas pô, parece que todos os lugares que tu passa Então, tem gente dos lados, é assim, isso que, né? assim, que é incrível a quantidade de gente que tá na rua, tá acompanhando. Assim, quando você entra no Aid Station, você vê famílias inteiras com aquelas cadeirinhas esperando.
E assim, não é só família, porque, por exemplo, eu fui sem minha família, mas tinha tanto voluntário e gente que eu nem conhecia que estava me dando apoio lá, que, cara, tinha um aid station que eu cheguei que acho que tinham 5 pessoas, tinha cadeira para mim, tinha tudo. Assim, as pessoas nos Estados Unidos, assim, eles se movimentam muito para ajudar os atletas estrangeiros. É bonito isso. Bem legal. Pô, que massa. E essa prova aí pra ti, eu acompanhei os bastidores dela, né, pelo canal do teu YouTube, que tu tem um vídeo aí específico dela, né, que eu até recomendo o pessoal aí pesquisar, né, pesquisa o teu nome aí no YouTube, já vai achar fácil lá o canal, e aí tem esse vídeo da Western States, assim, né, então assistindo esse vídeo, que é um mini documentário aí, dá pra ver que foi uma prova que pareceu bem dura, assim, né, pra ti, assim, deve ter sido uma prova difícil. Conta pra gente aí como é que foi, talvez, os bastidores aí dessa vivência lá no Western States pra ti. Então, o Western States foi uma história complicada, porque tipo, primeiro eu tive muita sorte, que eu tive uma pacer brasileira, uma amiga minha aqui do Brasil, que foi comigo. Então, assim, essa quantidade de imagem que eu tenho da prova, pô, é uma coisa quase única, porque ela foi com uma GoPro, me filmou, correu comigo. Então, assim, a gente conseguiu gerar um documentário bem legal sobre o Western States. Então, a Luana me ajudou muito nisso, de filmar, porque, assim, quando a gente está correndo, competindo, assim, tem muita gente que consegue correr filmando. Eu não tenho essa capacidade, assim. Eu até admiro muito, assim. A gente vê uns vídeos muito maneiros da galera correndo com a GoPro. Até o Kiko, o Francisco Ottoni, correu filmando. Ele até na subida. Falei, caraca, você vai filmar? Ele falou, vou, porque me faz companhia. Então, assim, para ele, aquilo é uma companhia para ele durante a prova, né? Eu nem levei a GoPro, porque para mim aquilo ali é um volume a mais que vai me atrapalhar. Então, assim, eu tava muito bem treinada pra prova, eu tava, assim, com uma expectativa boa de fazer, tipo, um tempo bom, 24, 25 horas. Eu tinha feito javelina com 21 horas, que é uma prova bem mais plana, né? Mas eu fiquei assim, cara, com certeza 24, 25 horas eu consigo fazer a prova. Então, era o meu plano A, era ir, assim, pra ir bem, né? Ter um resultado bom, né? Só que eu errei muito, eu errei besteira, errei meia e acabou que gerou muita bolha no meu pé. É uma coisa boba, mas, cara, toda prova de 100 milhas dá um problema. E nessa foram os pés, foram as bolhas. Então, assim, eu entrei no plano B, que era completar, completei, cheguei naquela pista de atletismo que é linda, em Auburn, na chegada. E foi lindo, assim, eu curti a prova, óbvio, mas eu fui longe do tempo que eu queria. Acho que eu fechei em quase 28 horas, foi assim, dolorido, foi sofrido pra caramba. Até eu acho engraçado que tem gente que fala assim: ah, eu parei a prova porque parou de ter graça pra mim, né? Você já ouviu isso também, né? Que a pessoa não completa porque, deixei de curtir a prova, né? Só que as pessoas não se dão conta que, cara, uma prova de 100 milhas, é certo que você vai deixar de curtir a prova, é certo que você vai sofrer. E foi sofrida. Mas assim, eu acho que na minha cabeça, quando eu largo, eu quero chegar. Tanto é que não tem nenhum DNF em prova de 100 milhas. E tem muito sofrimento, tem horas boas, mas, cara, é fato que vai ter um momento ruim na prova. E para quem tem raça e quer chegar, tem que saber passar por isso, né? Por esses momentos de que você tá ruim, né? Tem que ter uma cabeça forte, tem que ter uma equipe boa. Uma série de fatores que te fazem chegar. E eu tinha tudo lá, assim. Eu tinha uma equipe maravilhosa e muita vontade, né? Pô, essa é uma questão aí, inclusive, que eu quero conversar contigo mais pra frente aí nesse papo, que é sobre essa questão aí de não ter nenhum DNF, né? Mas vamos deixar mais pra frente. Antes eu queria saber de ti, conhecer um pouco mais como que foi o teu início no trail, assim. Você começou nas corridas, eu sei que você tem um passado aí meio multi-esportista, assim. Conta pra gente como é que foi o teu início chegando aí na corrida de montanha. Então, eu fazia Ironman. Eu fiz 6 Ironman seguidos, desde 2006 até 2011. Eu fiz Ironman, o Ironman de Florianópolis, que eu adorava. E um dia o Bernardo Tillman me convidou para fazer uma prova em Búzios. Eu ia muito para Búzios velejar de windsurf, assim, tinha amigos com casa lá. Então eu falei, vou lá, vou correr esses. Eram 42 quilômetros, né? E eu tinha uma base de Ironman boa, assim, mas a prova dele era tipo final do ano, outubro, né? Então eu fiz a prova dele, cara, me apaixonei pelo trail. Foi assim, foi uma coisa que aliás é impossível não se apaixonar, né? Porque é corrida, não é navegação, assim, você não precisa ficar navegando, a prova é bem marcada. Você não tem aquela coisa do pace do Ironman que é chato pra caramba, que você fica naquele neurose de pace, né? Então, assim, foi uma maratona que eu nem olhei o relógio de pace. Aliás, na época eu corria com Timex, eu nem tinha. Hoje em dia é uma tecnologia, né? Então, assim, de 2011 eu me apaixonei pelo trail e eu venho, aliás, fazendo prova desde 2011, eu venho fazendo prova, assim, praticamente sem parar. Parei em 2015, quando a Maria nasceu,
Mas assim, eu venho acompanhando o trail e mudou muita coisa. Assim, mudou equipamento, mudou a quantidade de prova que tem, mudou o método de treinamento, mudou a alimentação. Assim, e é gostoso estar nesse meio há tantos anos, porque eu falo assim, tô velha já, porque eu já conheço tudo praticamente, né? E como que tu vê, assim, olhando, né, desde 2011, nesses últimos 13, quase 14 anos aí, olhando e fazendo parte, né, do cenário do trail, como que tu vê essas mudanças, assim? Tu acha que o cenário tá indo para um lugar legal, um lugar positivo, na tua opinião aí, ou talvez tá seguindo algum rumo que tu não vê com olhos tão bons, assim? Qual que seria, como que tu vê aí essa mudança nos últimos 14 anos aí do trail aqui no Brasil? Ah, eu acho que com certeza a gente está indo no rumo certo, porque a gente tem uma quantidade enorme de provas. Assim, na época que eu comecei, a gente tinha, sei lá, a K42 de Bombinhas, tinha uma K21, que era uma sériezinha aqui no Rio. Tinha poucas provas, assim, você contava no dedo. Tinha Urubi Fria, uma prova em Friburgo de frio. Assim, você tinha tipo 10 provas, né? Hoje em dia, se você for ver, tem prova todo final de semana. Aí, assim, óbvio que tem prova que é mais vazia, tem prova que não tem organização muito boa, mas assim, é o início. A gente está popularizando o esporte, né? Então, acho que por esse lado, a quantidade de provas que a gente tem hoje é maravilhoso, porque você tem mais gente entrando no esporte, né? E eu acho que a questão que a gente tem hoje, que são as influencers, eu acho maravilhoso também. Eu vejo muita gente reclamando, né? Mas, cara, elas trabalham, eles trabalham pra caraca. Assim, eu tive a oportunidade de estar com uma equipe grande da The North Face que tinha muita influência. Gente que estava começando em trilha, mas que, cara, já divulgava o esporte, divulgava material, divulgava prova, divulgava equipamento. E assim, óbvio que você não precisa tudo de tecnologia de ponta para correr. Na verdade, para correr, você precisa de um tênis e boa vontade, né? Mas assim, óbvio que tecnologia ajuda. Quando a gente fala de trail, principalmente os relógios que tem GPX, ajudam muito, você já não se perde mais em prova, assim. Eu cansei de usar Timex durante anos, principalmente para prova longa, porque a bateria dos iniciais desses Garmin, Fênix 1, 2, 3, a bateria acabava muito rápido, né? Então, assim, eu já corri muito, tipo Indomit Bombinhas, eu corri com dois relógios, um que eu sabia que ia acabar a bateria e um Timex que eu confiava, porque o relógio para mim é importante para me regular a alimentação, assim, tem coisas que você vai se acostumando, né? Então, assim, acho que evoluiu muita coisa de equipamento, até alimentação mesmo. Quando eu comecei, eu comia paçoca, comia pãozinho. Hoje em dia eu levo gel que tem tudo, assim. Então tem muita coisa que evoluiu e quem pode experimentar e investir, assim, sempre vale a pena, né? Sim. E como que é hoje a tua rotina de treinos, assim, Rosália? Compartilha com a gente aí um pouco. Eu sei que você tem seu treinador aí, né, que te acompanha, que provavelmente passa aí os teus treinos, mas conta pra gente como que tu divide mais ou menos os teus treinos, como que tu distribui mais ou menos isso aí na questão de quanto de asfalto, quanto de trilha, quanto de montanha, quanto que sobe, quanto que não, pra dar um panorama aí de uma rotina, de uma semana de treinamentos tua. Então, eu o meu método de treino é um pouco diferente, assim, porque eu treino indo pro trabalho e voltando do trabalho, assim. Então eu já treino com mochila pesada. A minha base de treino desde 2007, 2008 é isso. É correr no asfalto, praticamente 8K de manhã, 8K de tarde. Então, assim, eu sempre fiz volume, sempre corri com mochila. Então, são coisas que há anos eu faço isso. Tipo, eu tenho um volume enorme de corrida. Só que em 2020, quando teve a pandemia, o escritório fechou. Então foi quando eu busquei um treinador, eu escolhi o Manuel Lago, que eu tô com ele até hoje, a gente já tá há 4 anos junto, que começou a me passar um treinamento mais específico, porque como eu não precisava estar no escritório e voltar do escritório, eu podia fazer tipo uma qualidade maior, podia fazer subida, podia fazer tiro. Então eu comecei a treinar mais específico para trilha, para as provas. E foi ótimo, assim, eu comecei a seguir uma planilha, foi bem legal. Só que agora eu voltei para escritório, então assim, acaba que a gente adapta muito a planilha. Eu faço longe do que é ideal para as provas, mas acaba que no final de semana eu vou para um treino mais específico. Por exemplo, vou fazer uma prova que tem muita montanha, eu começo a fazer mais subida, começo a fazer mais trilha técnica. Então, assim, acaba que no sábado e domingo eu faço essa variação específica. Se é uma prova de 100 milhas, eu começo a correr mais de manhã, eu saio um pouco antes e eu corro um pouco mais. Então, assim, eu tenho uma folguinha para ir adaptando, mas, assim, praticamente o meu treino não é o ideal e não é trilha a semana toda.
Mas, assim, é um incentivo para quem acha que tem que estar treinando em trilha, que tem que estar, assim, tem que ter uma coisa muito específica, mas não é. É só botar o tênis e ter boa vontade e sair para correr. É o que eu faço, assim. Às vezes eu tô cansada, 4 da tarde, saio do escritório, tem que ter botar aquela roupa molhada, suja, sei lá o que, botar e voltar mais 10K para casa, ou 8K para casa, entendeu? Então, assim, acho que mentalmente fortalece muito, me fortalece muito esse treino dobrado todo dia, praticamente, né? Eu descanso um dia na semana, que é segunda-feira. Então, acaba que consigo rodar um volume bom e trabalhar muito essa parte mental, né? E como que tu vê essa questão da intensidade no treinamento também? Você chega a treinar velocidade também, fazendo tiros, fazendo intervalos mais rápidos, assim, ou você foca a maior parte do tempo ali naquele Z2, né, naquele treino ali num ritmo mais parecido aí com o que tu vai fazer nessas provas mais longas? Então, né, você vai rir, mas assim, meu chefe é tipo, eu tenho que sair às 4 para pegar a minha filha na escola às 5. Então, assim, ele, cara, dá 4 horas, ele começa a pedir, imprime isso, imprime aquilo, faz isso. Então, às vezes, eu saio de lá 4h20 e eu tenho que estar aqui às 5. Então, assim, uma vez na semana é fato, eu tenho que sair que nem uma louca correndo, sabe? Então, tipo assim, aí eu vou assim, tipo, uma zona de total desconforto. Então, tipo assim, acaba que esses dias, invariavelmente uma vez na semana acontece isso. Ou tem um hóspede de Airbnb chegando e eu tô presa, tem que correr pra lá. Então, assim, às vezes eu faço pace que não é o meu pace. Quem me segue, quem quiser ver no Strava meus treinos, vai ver. É um pace médio de 6, 6h20. Só que tem uma vez, 2 vezes na semana que vai para 5h30, 5h20, que é quando eu tô fazendo força, né? Tipo, acaba que como eu atravesso sinal, paro na rua, às vezes, assim, eu fico num 4h30, mas quando você vai ver no overall lá, fica 5 e pouco, porque tem esses pontos que eu paro, né? Que eu não paro o relógio, eu vou direto, né? Então, assim, acaba que o meu treino de intensidade não é muito científico, assim. Ele acaba que é porque precisa ser, sabe? Mas eu entendo que é importante fazer treinos de intensidade. Só que, cara, eu tô velha já, tipo, 45 anos, eu corro há muito tempo. Então, eu não tenho mais saco de fazer treino de fartlek, sei lá o quê. O meu marido às vezes chega em casa, vamos fazer isso e aquilo, vamos fazer treino de. Eu nem tô nem ouvindo, sabe? Amanhã eu vou sair no meu 6h30 por pace e tá ótimo, assim. Eu não tenho muita paciência mais pra isso. Mas eu entendo que quem tem deve fazer. Com certeza ajuda muito a evoluir, assim. Dá mais. Melhora pra ter performance, Mas é né? muito legal, isso é interessante, porque a gente sabe que uma das coisas que mais vai realmente trazer resultado pra gente, até uma longevidade no esporte, é a gente conseguir adaptar ele ao nosso estilo de vida, assim, né? Ou às vezes o contrário, né? Adaptar a nossa vida à rotina de treinamento que a gente tem também, né? Em alguns aspectos aí. Mas isso é muito interessante, né? Porque tu consegue aí dentro da tua rotina sempre estar inserindo o treinamento, né? Então faz com que tu consiga manter uma constância muito maior do que talvez se tu conseguisse fazer os treinos, né, certinho ali, intervalado, fartlek e tal, só que só conseguisse fazer isso, sei lá, 6 meses no ano, ao invés do ano inteiro, de maneira mais constante, só que talvez não o ideal, né, que seria, né? Então é muito interessante isso aí, né? Tanto é que a gente vê muito atleta que fica 2 anos competindo, né? E tipo, a pessoa não cansa porque ela acorda às 5 da manhã, vai fazer treino, aí a família reclama, entendeu? Aí tem um longão que destrói tudo, porque a pessoa realmente não tem bom senso, né? Faz aqueles treinos loucos. Assim, eu acho que esse equilíbrio faz com que a pessoa tenha uma longevidade no esporte, sabe? Tipo, eu consegui isso, até que eu tô há 10 anos competindo e porque eu vou adaptando. Assim, eu corro às vezes 1 da tarde, 2 da tarde. Aí a pessoa, tipo, tem que sair 8 da manhã para não pegar calor. Não, eu vou quando dá para ir. Assim, tipo, quem quiser incentivo, vai lá no Strava e vê. Meus treinos são assim, qualquer horário do dia. Assim, deu chance, eu pego a mochila e vou embora, É sabe? interessante, né? Porque essa época do ano aqui, eu não sei se tu também fica acompanhando, né, o pessoal de fora, né? Mas eu sigo vários ali, né, no Instagram, fico vendo os treinamentos que o pessoal fica compartilhando dessa época do ano que é frio lá, né? Pô, inverno, né, no hemisfério norte, e aí a galera treinando todo encasacado dentro de casa, na esteira, né, pra fazer aquele treinamento de calor e tal. E a gente tem a oportunidade aqui de só sair no Rio de Janeiro, pô, sai 10 horas da manhã, que nem hoje tava, pô, um calorão que tava 10 horas da manhã, só rachando, já é um baita de um treino de calor assim, só que às vezes a gente não se liga nisso, né? Que a gente tem isso aí, a nossa vantagem, né, também. Não é, eu acho que a gente, assim, pra quem faz ultra, invariavelmente você vai pegar o meio do dia, você vai correr no calor, sabe?
É tipo, ninguém. Praticamente você vai fazer 100 milhas, você vai correr 24 horas. Você vai pegar sol, vai pegar chuva, vai pegar noite, vai pegar dia. Então, você podendo já treinar essas situações é ideal, né? Você poder correr no meio do dia. Tem muita gente que não corre de dia, né? Vai naquele conforto da manhã, que é mais fresco, mas não pega o perrengue, que é o sol. Então, assim, para treinar é mais eficiente, né? Você correndo em situações mais adversas, né? E, Rosália, eu quero ouvir ainda mais sobre algumas outras provas aí que você já fez, mas pelas minhas contas aqui, contando só as provas de 100 milhas, você já fez 14, né? E concluiu todas as que você começou, né? Nenhum DNF no seu currículo. A que você acredita isso? Você acha que foi sorte de até agora não ter tido aí nenhum contratempo grande o suficiente para te tirar de uma prova? Você acha que é talvez a forma que você treina, assim, né? Isso que a gente já falou até agora, ou talvez uma aptidão genética aí de uma mente mais resiliente mesmo? O que você pensa sobre isso, sobre nenhum DNF aí até agora? Então, nas provas de 100 milhas, eu nunca tive DNF. Foram 14 realmente até agora. Mas eu DNF na BR-135, que foi uma prova que, pô, eu tava super bem treinada. Mas, assim, meu corpo deu um shutdown, não tinha como. Assim, tipo, no quilômetro 50, eu não tinha condição de correr. Então, assim, eu acho que eu tive sorte nas outras, porque, tipo, eu dei azar na BR-135. Eu acho assim que às vezes o corpo não quer fazer força e não tá pronto para fazer força, que foi o que aconteceu comigo na BR. Não foi falta de vontade, não foi falta de preparo, não foi falta de equipe. Eu tinha tudo lá, mas assim, meu corpo não foi. Então, assim, acho que nas outras eu passei momentos ruins, como toda prova de ultra, praticamente todo mundo passa, mas nada que me realmente me tirasse da prova, né? Então, assim, acho que por um lado é sorte, porque eu me preparo sempre para todas, né? Toda prova que eu me inscrevo, eu vou com tudo, assim, eu estudo a prova, eu preparo, faço o período todo de descanso, de treino, tudo certinho. E qual que é o significado que a corrida tem pra ti hoje, assim? Por que você continua correndo, assim? É mais uma questão mesmo de um hobby mesmo, algo que você gosta mesmo, ou é mais uma questão pela saúde que isso te fornece, assim? É mais uma questão mental de conseguir dar um reset ali no, na rotina que você tem? Qual que é o significado que a corrida tem pra ti hoje? É tudo isso que você falou. É, a rotina é dura, né? Tipo, é puxado, assim, cuidar de casa e tudo, e trabalho. Então, acho assim, esses momentos que eu guardo pra mim, correndo pro escritório, voltando do escritório, cara, a corrida me salva. É um momento que eu tô cuidando de mim, mentalmente, tô cuidando do meu corpo, assim. E fora que competir é uma coisa que eu amo competir. Eu adoro competir. Eu adoro ter o desafio, sabe? Tipo, eu já tô aqui sonhando com a próxima prova que eu vou fazer, como é que eu vou treinar. Eu curto estar naquela linha de largada, sabe? E fora que eu tenho os amigos, né? Acho que ao longo desses anos eu fui criando um grupo grande de pessoas que eu adoro estar junto. Eu sou uma pessoa super antissocial. Eu não faço nada social, assim, de. Eu não ligo pra ninguém, não falo com ninguém, mas assim, eu adoro ir pra prova e encontrar todo mundo e bater papo, sabe? Eu acho que, assim, eu tenho uma vida solitária aqui de trabalho, de casa, de trabalho, casa, treino. E eu curto tá nos eventos, né? Porque, tipo, cada vez tem mais gente correndo e cada vez mais gente entrando no esporte, que é uma coisa muito legal. Então, acho que a corrida, pra mim, hoje é minha vida, assim. Eu não consigo imaginar a rotina, o dia a dia sem estar correndo, sem estar competindo, sem estar participando do meio, sabe? Eu curto muito, adoro. Aconteceu de novo. Você passou meses se preparando fisicamente para uma prova, treinando seus músculos para aguentar as subidas e descidas do percurso, praticando as técnicas de descida, fazendo treino de força na academia e no meio da prova você quebrou por não estar consumindo as calorias e os nutrientes que deveria. Hoje a gente sabe que a maior causa que faz as pessoas quebrarem uma prova de corrida tem relação com a ingestão calórica. Isso seria o equivalente a você ter uma Ferrari e não conseguir andar com ela porque não colocou combustível. Por isso eu tenho o prazer de apresentar o nosso parceiro FeedZone. A FeedZone é uma loja incrível que tem tudo o que você precisa para melhorar a performance nos treinos e nas competições. Eles são especialistas em nutrição esportiva e têm uma seleção gigantesca de produtos, desde géis, barras energéticas das melhores marcas do mercado.
Eu só uso o site deles para adquirir os meus produtos e uma das coisas mais legais é que você pode montar seu próprio kit personalizado, combinando diferentes suplementos, sabores e até marcas e pegando exatamente o que funciona melhor para você. Eles têm marcas, inclusive, que são bem difíceis de encontrar aqui no Brasil e sempre tem uma novidade bacana para testar. Então, se você quiser levar sua nutrição e recuperação para o próximo nível, dá uma olhada na Feedzone. É só acessar feedzone.com.br e conferir tudo que eles têm para oferecer. E se quiser 10% de desconto em todos os produtos do site, use o código TrailTropical10. O código é TrailTropical10 para 10% de desconto em todo o site. E eu queria ouvir de ti sobre a Patagonia Run de 2018, né? Que você acabou aí pegando um pódio geral lá naquela prova, ficando com a terceira colocação, né? Nos dá os detalhes aí de como que foi essa prova aí ao redor de San Martín de Los Andes, lá na Argentina. Cara, essa prova foi muito maneira. Foi em 2018, assim. Ela no início de 2018, em abril, a prova. E eu lembro quando eu cheguei lá em São Martim, que eu tava indo jantar, eu viajei com o André, com meu marido, e minha filha pequenininha, ela tava com 3, 4 anos. E eu lembro de olhar a montanha, um frio à noite. Eu falei, cara, eu vou. Assim, me deu medo, sabe? Eu falei, meu Deus, eu vou correr nesse frio à noite. E assim, é uma prova super desafiadora. E foi uma prova que realmente mudou minha vida, porque eu corri bem a prova inteira, muito bem. Eu estava em segundo a prova inteira. E no final, nos últimos 20 quilômetros, eu não tinha perna. Era uma descida para chegar na cidade. E eu lembro que eu não tinha perna. O César Condrati, um amigo meu, até me encontrou quando chegou na cidade. Cara, eu não conseguia correr, não tinha, assim, não tinha força. E foi a partir dali que eu mudei, que eu falei, cara, eu tenho que fazer musculação. Então foi uma prova que me fez abrir o olho para musculação, porque eu sempre achei, eu tenho que ser mais leve melhor, mais leve melhor. Então eu me alimentava mal, não fazia musculação, pesava 44 quilos, né? Então aquela prova mudou. A partir dali eu comecei a fazer musculação, comecei a investir mais em outras coisas que não só corrida, né? Numa alimentação melhor. Então foi uma prova que foi a última vez que eu não tive perna. Eu tive vários outros problemas em prova de 100 milhas, mas nunca mais faltou perna, assim. E foi uma prova dura. Eu terminei, acho que foi em 26 horas, 25, 26 horas. E eu achava que, pô, eu ia pro TMB depois, né, em agosto. Eu falei, cara, vou fazer mole o TMB em menos de 30 horas, né? E nada, cheguei no TMB 32 horas, assim, tipo assim, é duro, né? Mas a Patagonia Run foi uma prova gostosa de fazer. Foi o primeiro ano que teve 100 milhas lá. Foi uma prova que deu para testar tudo, deu para testar correr à noite no frio, deu para testar atravessar rio pra caramba no meio da prova. E testei bastante equipamento lá. Então eu fui pro TMB de 2018 muito bem treinada e muito bem preparada, assim. Foi uma boa prova de treino para mim. E tem algum elemento do teu treinamento que tu não abriria a mão por nada, assim? Você comentou agora dessa musculação, né? Que você começou a fazer depois disso, assim. Mas se você tivesse que escolher alguma coisa aí que você... Pô, isso aqui eu não abro mão para eu continuar sendo, né, uma boa corredora, assim. Pode ser um tipo de treino específico, um treino de força, uma técnica de recuperação aí. Alguma coisa que tu considera importante demais aí na tua vida de atleta? Então, tem duas coisas que eu acho que eu não consigo falar uma só. Porque eu era uma atleta que não me alimentava bem e não fazia musculação. Então, depois de 2014, 2015, eu mudei isso. Eu comecei a me alimentar melhor. Me alimentar melhor, eu digo usar os suplementos mesmo. Comer comida de qualidade, assim. Whey protein, assim, investir. Eu sei que é caro, mas, cara, para quem quer fazer esporte, um recovery mix, assim, essas coisas que te ajudam a recuperar para você treinar melhor. E outra coisa é a musculação. Então, se eu posso dar uma dica para quem quer fazer prova longa e tem uma rotina de trabalho e quer estar inteiro, cara, investe na alimentação e num fortalecimento para evitar lesão, e alimentação para você ter mais qualidade de vida, que senão a gente fica muito destruído, assim, é difícil ter uma vida de trabalho e de família tem que ter energia, né? Então é bom, a alimentação faz diferença. E além de ser corredora, Rosália, tu também é escritora, né? Já tem 2 livros aí publicados, e o primeiro com o título de 100 milhas, né? No qual você conta aí histórias que já viveu, né? Nas provas dessa distância aí, né? Como a gente já comentou aqui, são 14, né? Então, com certeza tem muitas histórias, né? Que a gente precisaria de muitas horas aqui para contar todas elas. E, né, provas como o TMB, entre outras aí. E o livro mais recente aí foi uma colaboração com a sua filha, né? Com a Maria.
e, Isso. e conta aí com os desenhos dela, então, para ilustrar a sua história correndo a Western States, né, desse ano. De onde que surgiu a ideia de colocar em palavras essa história e nos dá aí talvez um panorama melhor da ideia desses dois livros, hein? Então, o primeiro, que é porque já esgotou e eu não fiz mais, mas é nas trilhas, é pelas trilhas de 50 a 100 quilômetros. Aí eu conto bastante história da Xterra, eu lancei ele em 2014, então eu falo bastante da Xterra, do meu início na trilha, da Miúte, da prova da Ilha da Madeira. Então foi o iníciozinho, é um livro, é como é o 100 milhas, é um livro bem técnico, eu explico as provas, altimetria, treinamento, tipo, foram dois livros nesse estilo, né? Aí eu falei, chega, não preciso mais escrever, porque eu já escrevi dois livros, né? Mas aí surgiu essa ideia com a Maria de. Eu estava contando para ela sobre a prova, sobre a Western States, e ela ficava desenhando a prova. Então, chegou um dia um e-mail da organização com umas fotos do evento, da prova, né? Que eles mandaram por e-mail. E mostrava eu atravessando o rio, o Ruckchuck River. E a foto era horrível, porque, tipo, era 1 da manhã de noite, eu com uma cara de destruída, atravessando o rio, parecia sabe, horrível. E criou e ela fez um desenho que era assim, expectativa e realidade, né? Então ela botou assim, expectativa da mamãe, era tipo, durante o dia, em cima de um bote, cheio de gente batendo palma. E a realidade era eu sozinha, cheio de voluntário preocupado comigo, não, pisa aqui, pisa ali, tipo, como se fosse uma idosa, assim, atravessando o rio. E aí eu achei aquilo divertido, assim. E primeiro eu achei legal mostrar um pouco como as provas não saem como a gente planejou às vezes, né? E ao mesmo tempo você tem que levantar a cabeça e seguir adiante. Eu não queria ter cruzado o rio como eu cruzei, mas eu cruzei o rio, então eu cruzei a linha de chegada. Mas foi uma prova horrível, assim, foi totalmente longe de tudo que eu jamais imaginei para minha Western States. Eu sonhei com a prova há anos, mas foi tudo errado, sabe? Mas assim, é a importância da gente levantar a cabeça e seguir adiante, terminar aquilo que a gente começou, né? Então acho que a Maria, que tem 9 anos, ela é pequenininha, mas, cara, ela me inspirou a contar essa história, assim, e com os desenhinhos dela, que foi muito legal. Então a gente fez esse, o diário de uma outra maratonista, que é o volume 1, a minha ideia é fazer para todas as provas de 100 milhas. E é divertido, assim, é uma forma também de eu incluir ela nessa coisa que é tão solitária, que é a vida de ultramaratonista, né? A gente treina muito sozinho, viaja sozinho, e é uma forma dela participar e entender um pouco o que, que é isso tudo, né? O que, que é isso, o que, que significa isso para mim, né? E o que, que eu posso passar para as pessoas de experiência, né? Eu imagino que em todos esses anos e todas essas provas aí, tu já deve ter passado por algum, pelo menos, se não alguns momentos de mais baixo, assim, né? Tipo, pode ser um contratempo, né? Numa prova como essa bolha ali no Western States, né? E eu queria entender de ti, talvez, o que que tu usa? Tu tem alguma estratégia que tu utiliza nesses momentos aí para estar conseguindo se manter ou conseguir atravessar esses momentos, assim, ou manter correndo, mesmo quando o plano já inicial já foi por água abaixo, assim, você tá com um desconforto muito maior do que você estava prevendo, assim, tem alguma coisa que tu usa para atravessar esses momentos de baixa numa prova e continuar fazendo força? Então, é que nem o Sicão, eu vi uma entrevista que você fez com ele, né? E ele falou isso, exatamente isso que eu vou te dizer. Tipo, a gente vai vivendo pedaços em pedaços, assim. Eu penso, faltam 3 quilômetros pro próximo aid station, então eu vou fragmentando a prova, sabe? Ou seja, eu uso, primeira estratégia é essa, é ir fragmentando a prova. Se eu pensar ela no todo, você entra em pânico, né? Então você pensa, eu vou até o próximo aid station, depois são mais 5 quilômetros pro próximo, né? Então você vai pensando aos pouquinhos. Outra coisa que eu uso muito é música. Eu corro sempre com música. Então a música me tira dali, sabe? Ela me transporta para outro pensamento. Ela me alivia daquela monotonia, né? Da trilha. Que tem horas que você tá assim, nossa. Você fala assim, nossa, eu vou correr a noite inteira, né? Você começa a ficar assim, meu Deus. Então a música te dá uma aliviada, né? E outra coisa que eu adoro é comida, assim. Então, assim, eu separo os gels que eu mais gosto. Ou eu fico sonhando com, tipo, essa prova que eu fiz agora da Kodiak, que também era 100 milhas nos Estados Unidos. No posto de abastecimento tinha bacon, então eu ficava sonhando, meu Deus, eu vou comer bacon, daqui falta 1 quilômetro, sabe? Então, assim, acho que a comida, a música e essa parte de mental de quebrando a prova em pedacinhos ajuda muito, assim. Pra mim, funciona bem.
E em todos esses anos aí, tu já teve talvez alguma lesão ou alguma adversidade, pode ser até em alguma prova ou enfim, alguma outra coisa que te tirou às vezes do jogo aí por algum tempo, que foi alguma pedra aí no teu caminho, e talvez o que tu aprendeu com essa experiência, assim, né? Às vezes tem coisas que acontecem com a gente que na hora a gente não entende, mas olhando para trás, assim, faz sentido ou nos ajudou para chegar em algum outro nível, assim, né? Tem alguma coisa olhando para trás aí na tua carreira que tu consegue pensar que foi talvez uma pedra no caminho na hora, mas que tu conseguiu tirar, aprender alguma coisa com essa experiência? Então, quando eu fazia triatlo, eu comecei a treinar com Cali, no Danha, que é um centro de treinamento lá em São Carlos, né? E isso foi em 2004, 2005. E lá a gente fazia muito tiro, muito treino de qualidade, muito tiro, muito tiro, muito volume. Então foi uma época que eu tive uma fratura por estresse no pé esquerdo. E eu tive que ficar 4 meses sem correr. E me doía muito. E eu lembro que naqueles 4 meses eu falei assim, gente, eu nunca mais vou correr. Me deu uma tristeza, assim, sabe? E eu aprendi que assim, você exagerar, você paga. Então hoje em dia, eu não abro mão do meu descanso. Eu acho que é importante. Uma vez na semana eu descanso. E ouvir o corpo. Assim, o treinador mandou fazer 30 quilômetros, você não tá se sentindo bem, tá cansado, ouve o teu corpo, faz 10 e descansa, entendeu? Então, acho assim, é importante saber ouvir o corpo. É a melhor coisa que tem. Você sentiu que não tá tão bem, dá uma diminuída, entendeu? Ou não faz o treino de qualidade, de repente pula para outro treino. Assim, porque eu já errei, assim, eu lembro quando a gente treinava no Dan, eu exagerei, assim, e eu paguei caro. Então, eu acho assim, podendo dar a dica para alguém é ouvir o corpo e não exagerar. Ah, legal. E aí, talvez ainda nesse mesmo espectro aí das dicas, assim, você comentou antes, né, que tem bastante gente chegando, influenciadores, ou às vezes até atletas, né, que querem chegar num nível profissional, né, que estão entrando agora no mercado do trail e às vezes tem dificuldade de conseguir apoiadores, assim, né, e hoje em dia tu conta com o apoio de algumas grandes marcas, assim, né, do nosso mercado de trail que te ajudam aí nessa jornada. Como que foi para você conseguir esses apoios, assim, e talvez que dicas você daria para quem está começando agora nessa jornada e quer ter mais visibilidade, quer ter mais apoio aí nessa caminhada? Então, eu comecei em 2010, 2011, eu fiz todas as etapas do Xterra, do Challenge do Xterra, né? E a North Face era a grande patrocinadora do evento. Então, cara, eu ganhei muita prova. Eu acho que eu ganhei mais de 10 etapas, muito mais, 20 etapas do Xterra. Fiz muita força, sofri muito, mas eu acho que isso chamou a atenção da marca e eu entrei para a equipe deles e estou lá desde então. Eu acho também que eu sou fiel à marca, né? Então a gente hoje em dia vê gente que representa, pô, pega um tênis da North Face, fala do Alta Mesa, na semana seguinte está correndo com tênis da ASICS, na outra já está com tênis da Adidas, assim. Eu não me sinto confortável, então acho assim, eu tenho esse perfil de gostar deles, gostar dos produtos e de estar até hoje usando, né? E realmente eu uso tudo, eu testo tudo deles. Eu acho assim que quando você tem resultado é mais fácil. Para quem ganha prova, sempre tem uma visibilidade maior. E eu ganhei bastante prova naquela época, eu ganhava muita prova, então eu tive essa visibilidade e entrei para a marca. Mas às vezes você tem que, não sei explicar, assim, hoje em dia a gente vê muita gente que troca de tudo o tempo inteiro, sabe? Tipo alimentação, eu sou fiel a Z2, assim, eu uso os produtos dele de verdade, eu testo, eu uso, assim, eu tenho poucas marcas me apoiando, eu tenho, tipo, mas as que eu tenho, eu uso muito. Então, assim, Garmin, quem me perguntar, eu só uso Garmin, assim, eu já ganhei Coros, eu devolvi o Coros, eu não quero, eu quero a Garmin. Então, acho assim, eu sou uma pessoa que eu gosto das marcas que eu represento. Eu represento mesmo, sabe? Eu acho que a minha dica hoje é isso, assim, se você gosta de uma marca, fica com ela. Não fica usando um produto de cada coisa no final de semana porque você ganhou, sabe? Às vezes chega tênis aqui que eu devolvo o tênis, eu não quero usar esse tênis, sabe? Eu acho que assim, é importante você ser fiel ao produto que você está usando, ou à marca que você está representando, né? E mesmo, né, tendo esse apoio, né, de algumas marcas aí, você também trabalha, né? Você trabalha como arquiteta, né, se eu não me engano?
Sou arquiteta. Que, na verdade, esses apoios a gente recebe produto, né? Assim, eu não sou patrocinada de receber. Eu já fui patrocinada de receber dinheiro da North Face, mas foi numa época antes de vários eventos, não é mais como era. Hoje em dia não é mais assim, é produto, né? Então, mas é ótimo, porque na verdade eu consigo ter um equipamento maravilhoso, da Z2 também recebo produto, da Garmin recebo produto. Então, assim, eu tenho tudo que eu preciso para treinar e para competir. É óbvio que tem gente que é patrocinada que recebe dinheiro e consegue não trabalhar e só treinar. Seria o mundo ideal. Mas assim, no meu mundo tem conta para pagar, tem tudo. Então, tipo assim, eu trabalho como arquiteta, eu trabalho com Airbnb. Eu tenho 4 apartamentos aqui no Rio que eu cuido. E tenho obras, que eu tenho a própria empresa minha, que eu faço obras. Então, assim, eu trabalho bastante. A corrida não paga a minha vida, mas, assim, me dá esse conforto, que é conseguir tá sempre com tudo de bom, assim, de alimentação, de equipamento, de tudo, né? É um custo a menos. Inscrição de prova, os eventos já me dão aqui no Brasil, eu já não pago mais. Então, assim, para mim a corrida não me é um custo alto, porque eu vejo que as pessoas realmente é caro. Se você vai fazer uma viagem, vai pagar a inscrição, vai comprar ali o suplemento, vira um esporte caro, né? Então, assim, eu tenho essa vantagem de não ter esse custo, né? E como que é pra você, assim, você já comentou lá no início, né, da nossa conversa, dessa rotina aí, né, de sair do escritório e buscar a filha na escola, assim, mas como que é pra você, talvez, o que você vê como uma vantagem e talvez uma desvantagem de ter essa rotina bem corrida aí, né, com várias funções, assim, tendo, né, essa função de mãe também, como que você concilia isso e como que tu vê, talvez, vantagens e desvantagens de ter essa rotina dessa forma? Então, a vantagem é que me deixa cascuda, assim, me deixa forte, né? Vantagem. É conciliar tudo. Eu mexendo no WhatsApp, respondendo mensagem, é estressante. É uma vida bem estressante, de responsabilidade, de tudo. Essa é a vantagem, assim, eu vou ficando forte quando eu vou correr numa prova, assim, cara, eu tô só correndo. E realmente é ridículo. Você vai para uma prova, você tá descansado, tá só correndo, tá com alimentação, tá com tudo. Então, assim, essa é a vantagem, é ficar forte. A desvantagem é que é cansativo, né? Assim, eu acho que o mundo ideal, se a gente pudesse pensar, seria descansar, dormir de tarde, assim, ter mais paz na vida, né? Eu vou te dizer que, tipo, eu aqui faço jantar com gelo no joelho, com Pô, WhatsApp achei muito. respondendo mensagem. Eu fico 24 horas no WhatsApp trabalhando. Eu escrevo livro, sabe? Tô no trabalho, tenho tempo livre, eu tô escrevendo. Assim, você acaba que, cara, é 24 horas praticamente trabalhando, sabe? É porque eu me acostumei. Eu tenho energia, assim, eu gosto do que eu faço. Então eu faço tudo com boa vontade e bom humor. Mas, cara, é cansativo. Quando você para pra pensar, é uma loucura, assim. Você também deve ter, quando você junta podcast, provavelmente não é o teu trabalho, é? Fazer podcast? Não, Você é mas quiropraxista, né? exatamente isso aí. Tem que conciliar todas essas funções aí. É complicado, mas assim, como a gente gosta do que faz, a gente acaba fazendo tudo, né? Exatamente. E eu gostei muito disso que tu falou aí do. Quando eu tô na prova, né? Eu tô ali às vezes sofrendo, mas eu penso que eu tô só correndo, né? Eu só preciso correr naquela hora ali, né? Isso é muito legal, que às vezes muda, né? Dá aquele shift assim na mente, assim, né? Pô, se eu tivesse, talvez, na minha rotina diária, eu ia estar correndo, só que aí já pensando no que eu vou ter que fazer depois, pensando no trabalho, pensando no filho que eu vou ter que buscar, mas não, naquela hora que tu está na prova ali, por mais que tá sofrendo, mas a única coisa que você precisa fazer naquela hora é correr, assim, né? Eu acho que isso dá essa mudança aí na mentalidade também. É uma das coisas que talvez ajuda, talvez uma estratégia, né, que a gente pode usar ali, né? E é aquilo, a gente tá naquela Não, e hora, tipo, foi algo que a gente se comprometeu, né? É a gente que decidiu fazer aquilo, né? exatamente. Você tem mais é que agradecer, na verdade, porque você está com uma oportunidade, você está num lugar, provavelmente é um lugar lindo, provavelmente você está numa paisagem maravilhosa, tá só correndo, teu telefone deve estar no modo avião, você não está precisando se preocupar com nada. Então, assim, é uma das coisas que me fortalece, como você falou, tipo, agradecer que tá ali e ver o lado bom do momento, né? E Rosália, para a gente chegar aqui nas perguntas finais, tu consegue compartilhar com a gente algum erro que tu já cometeu nessa tua jornada de corredora? E talvez o que tu aprendeu com esse erro aí? Eu erro muito. Eu acho que, assim,
praticamente todas as provas de 100 milhas eu faço alguma coisa errada, porque as provas são muito diferentes, né? Às vezes você erra numa alimentação, às vezes você erra num equipamento. Esse ano, por exemplo, em fevereiro, eu fiz uma prova chamada Black Canyon, no Arizona. E eu errei assim, feio. Eu cheguei no primeiro aid station, eu tava super bem, me sentindo muito bem mesmo. Foi uma prova que eu tava super bem treinada. E no quilômetro, sei lá, 40, eram 100 quilômetros. No quilômetro 40 eu cheguei no meu aid station, peguei um Power Powder da Exceed e eu botei muita, da Exceed não, da Z2, desculpa, Power Powder da Z2 e botei tipo 3 scopes de Power Powder, fiz ele super concentrado e virei a garrafinha de 500 ml, porque eu achei que eu ia estar me ficando mais forte, tomando aquilo concentrado e tomando bastante. E quando eu cheguei aqui, eu fui no Brasília, que é meu nutricionista, ele falou, Rosália, foi por isso que você passou mal. Eu não consegui absorver aquela quantidade enorme de carboidrato tão rápido. E ele falou, Rosália, você tem que pegar isso aí, tem que ir tomando de pouquinho em pouquinho ao longo da tua prova. É para tomar em meia hora, tomar aquilo. E é uma coisa óbvia, é ridículo o que eu fiz. Mas eu fiz aquilo e destruí minha prova. Eu vomitei a prova inteira, caminhei, passei mal. Até o quilômetro 72 eu quase morri. Tentei ligar pro meu marido chorando, desesperada, mas depois eu revivi. Parecia que eu tava nova. Então, dos 75 por 100, eu corri bem pra caraca. Então, assim, foi um erro ridículo de alimentação. Eu tomei um Power Powder concentrado e destruí minha prova. Então, assim, fora Western States, outro exemplo. Eu fui usar uma meia, porque era mais barata, então eu comprei, tipo, 4 pares dessa meia, que parecia muito com a meia que eu usava, mas era um pouco diferente. E esse um pouco diferente fez com que meu pé não ventilasse, superaquecesse, desse bolha e destruir minha prova. Então, assim, é isso que tanto encanta nas provas de 100 milhas. Que como você corre durante 30, 35 horas, 24 horas, a chance de você errar e alguma coisa sair errado é enorme. Mas o bom é isso, porque testa a gente a lidar com as dificuldades. Como na vida. Não é fácil, vai dar algum perrengue e você tem que saber dar a volta por cima. Tem que saber achar, contornar aquilo, tem que saber correr com dor, tem que saber correr com frio, tem que saber correr com calor, entendeu? Você aprende a passar, a viver com aquele momento de dificuldade e seguir adiante, né? É bom isso. E eu sei que você deve ter várias pessoas aí que você admira, né, no nosso esporte, mas se você tivesse que escolher uma só, seja aqui no Brasil, seja lá fora, né, na Europa, Estados Unidos, aí, quem que tu escolheria como uma pessoa que tu olha com admiração e talvez por que que você admira essa pessoa? Cara, eu acho a Fernanda Maciel incrível, assim. Pelo tempo que ela tá no esporte, pelo que ela representa. É a pessoa conseguir viver do esporte. Eu acho isso, gente, eu acho, cara, incrível. A Giovana Martins também, sou apaixonada por ela. Eu acho que, assim, a alegria que ela passa em tudo que ela faz, assim, a simplicidade. Ela é um monstro correndo. Assim, são mulheres que eu acho que são, assim, bons exemplos. São pessoas que vivem do esporte e passam uma alegria, assim, sei lá, eu adoro. Quando eu vejo postagem delas, das duas, assim, são pessoas que me inspiram, assim. E quais são os teus planos aí, Rosália, para os próximos meses, para o ano que vem, aí onde que a gente pode te encontrar correndo? Ah, eu entrei na loteria para Leadville, que é uma prova que tem no Colorado, em agosto. É a segunda vez que eu tô tentando, na primeira vez não fui escolhida, então é uma das provas de 100 milhas que eu quero fazer. E tem uma outra que eu queria fazer em abril, mas aí depende, tem que vender muito livro para conseguir viajar. Que o dólar tá caro agora, né? Tá difícil. Pô, Mas vamos ver, assim, dependendo de condição financeira, eu faria duas. Senão eu vou fazer só Leadville se for sorteada. Então, assim, tudo tá dependendo. Mas aqui no Brasil tem muita prova legal. Eu vou fazer a Tutã 100 quilômetros que eu não fiz ainda, que é uma prova que eu sempre quis fazer. Vou fazer a Ultra Transmantiqueira, que larga em Campos de Jordão e chega em Passa Quatro, também, que é uma prova de 100 quilômetros que eu tô louca para fazer. E é isso. Tem as provas da UD que eu gosto. Vou começar em Passa Quatro agora em fevereiro, que é um dia antes do meu aniversário, dia 8. E, e é isso. Tem muita. Aqui no Brasil tá com muita prova legal para fazer. pô, que legal. E eu já vou colocar então aqui, deixar na descrição aqui desse episódio o link ali para o site onde pode comprar
o livro, né? Tanto o livro aí das 100 milhas, como o livro da Western States, com as ilustrações aí da Maria. Então, pessoal aí que tiver interesse, recomendo bastante comprar, né? E ler mais e conhecer um pouco mais sobre essas histórias. E eu vou colocar o link também aqui do teu canal do YouTube, assim, porque tem muito conteúdo legal lá, tanto conteúdo até educativo, assim, como inspiracional, motivacional aí pra gente estar né, nos motivando aí a correr essas provas aí também. E, Rosália, eu te agradeço muito aí pelo teu tempo, foi muito bom aí poder escutar mais da tua história, né, e entender mais, né, do que te faz ser a corredora que tu é hoje, assim. Então, brigadão pelo teu tempo aí, pela tua disponibilidade aí de vir. E o microfone é teu aí, se tu tiver algum recado aí, uma mensagem final que tu quer deixar aí pros nossos ouvintes também. Eu queria agradecer ao Natan, para você principalmente, por ter me convidado. É muito legal poder contar a história, é muito legal ver o pessoal correndo mais trilha, é um esporte maravilhoso. E dizer que eu tô por aqui, assim, me manda mensagem no Instagram, pode entrar no canal, comentar. Qualquer dúvida que alguém tiver, cara, eu tô velha, já fiz todas as provas que tem aqui no Brasil, pode me perguntar. Eu adoro ajudar, dica de equipamento, dica de tudo. Tá? Eu tô aberta, eu tô por aqui e agradecer o carinho que eu recebo sempre de todo mundo. E é isso. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.